Uma greve geral iniciada hoje, no dia 19 de fevereiro de 2026, paralisou a Argentina, afetando até voos para aeroportos brasileiros, inclusive. A mobilização tenta barrar o avanço da contrarreforma trabalhista do governo Javier Milei. Um spoiler aí do que é colocar a direita no poder, né, minha gente? Isso a gente já viveu recentemente, Sofia, com Michel Temer simplesmente, né, abrindo as portas da informalidade, tirando direitos. Mas a gente pode ter algo pior ainda se Flávio Bolsonaro ou alguém da direita que tem sonhos molhados com uma reforma trabalhista mais extensa assumir na próxima eleição. Pois é, Lúcio, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente penou na mão do Temer, mas perto do que o Milei tá fazendo lá na Argentina, o Temer pareceu um anjinho, porque, caraca, eles pegaram pesado nessa contra-reforma trabalhista aí que fizeram, viu, Lúcio? Vixe. Ela já foi aprovada no Senado, e daí hoje, né, quinta-feira, dia 19, ela iria começar a tramitar na Câmara dos Deputados. E daí, por causa disso, foi escolhido esse dia para começar as greves. Antes de falar das greves, eu vou trazer aqui só um trechinho do jornal lá no SBT News, falando o que eles mudaram, as mudanças mais relevantes aí nas leis trabalhistas argentinas que eles estão tentando aprovar. Algum deles, e o principal, e o que está sendo mais debatido e o que levanta mais críticas, é a jornada de trabalho mais longa. Vai permitir a jornada de trabalho... Ao contrário de uma tendência nacional e até mesmo aqui no Brasil, né? Pois é, Celso, como você está falando, na contramão do que vem sendo discutido nos países, uma relação mais moderna de trabalho, no que a Argentina está considerando mais moderno, essa jornada diária de até 12 horas. Então, o texto permite ampliar essa jornada de 8 até 12 horas. A mudança é defendida como flexibilidade para as empresas e criticada pelos sindicatos como risco de precarização e o aumento de carga horária. A segunda mudança que a gente separou aqui é o salário dinâmico. Agora, os salários, esse texto permite um modelo de remuneração com uma parcela variável, uma parcela do trabalho que pode aumentar ou diminuir e vai estar vinculada à produtividade, desempenho ou resultados. A proposta, segundo o governo Milei, é aproximar os salários o salário de metas de eficiência. Os críticos, por sua vez, estão dizendo que isso pode aumentar a pressão e a instabilidade na renda do trabalhador. O último trecho aqui que a gente separou é o trecho que fala sobre as férias. A mudança mantém o direito às férias, mas flexibiliza como elas podem ser tiradas pelo trabalhador. Vai permitir o fracionamento delas, desde que cada período tenha no mínimo 7 dias, então abre margem para essa concessão fora do período tradicional. Os apoiadores... Lúcio, eu não sei o que você acha, mas eu vejo essa proposta aí, me parece que basicamente eles estão querendo uberizar o CLT deles, né? Claro, lá não se chama CLT, mas eles basicamente estão querendo uberizar, pegar as mesmas regras que a gente vê para uberização, que é não ter um horário de trabalho muito... uma jornada de trabalho estabelecida, então pode colocar até 12 horas, ter o salário aí dinâmico, ter as férias tudo picotadas. Basicamente, o que aqui no Brasil o Uber já vive, o entregador já vive, o YouTuber já vive. Eles querem fazer lá com todos os trabalhadores. É basicamente isso, né? Quando aperta, eles tentam tirar dos trabalhadores. Exatamente. Agora, Lúcio, parece que nesse momento eles acabaram passando um pouquinho dos limites, porque a Confederação Geral do Trabalho, a CGT, que é a maior central sindical da Argentina, resolveu convocar greve geral e protestos no país. Devo até colocar aqui na tela, a gente tem imagem já
dos protestos que estão acontecendo. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, temos aqui imagens dos protestos que já estão rolando por lá. O Milei prometeu que esses protestos seriam duramente reprimidos, e inclusive chegou a avisar jornalistas para tomarem cuidado quando fossem fazer a cobertura desses protestos. E assim, se você está avisando o jornalista para tomar cuidado com a cobertura de protestos porque você vai ser violento, o que dizer, né? O que dizer? Mas enfim, e tá rolando a greve geral lá, desde hoje à meia-noite, parando tudo, parando o transporte, o que, ao parar o transporte, também está obrigando o resto do país a parar também, porque sem transporte daí não abre as lojas, não abre nada. E isso está afetando, inclusive, o Brasil, porque daí o que está rolando, Lúcio? É que os voos do Brasil para a Argentina e vice-versa estão sendo todos cancelados. Então vamos lá para a CNN. Desses, 21 são entre Brasil e Argentina. A companhia fala num total de 31 mil passageiros afetados com esses cancelamentos e um impacto econômico para a empresa de 3 milhões de dólares por essa greve geral, que vai ter adesão, Márcio, de pilotos, de outros trabalhadores aeronáuticos, e uma fonte do setor me dizia que, inclusive, vai ter adesão de trabalhadores petroleiros, ou seja, que trabalham no abastecimento dos aviões. Então, houve outras greves aqui na Argentina do setor aéreo, em que a gente via que algumas companhias conseguiam manter parte das operações porque tinham o seu próprio serviço de rampa, por exemplo, que é um setor que costuma aderir às greves. Mas dessa vez, como vai ter inclusive a adesão dos petroleiros, as companhias não vão ter como abastecer os aviões. Realmente a expectativa é de uma greve geral, conta com a adesão dos trabalhadores do transporte público, então é bem provável que as pessoas, mesmo que queiram, não consigam chegar aos seus postos de trabalho e que os estabelecimentos comerciais não abram. Também tem previsão, não convocado pela principal união sindical da Argentina, que convoca essa greve, mas que diz que não ia fazer um protesto, uma mobilização na frente do Congresso. Porém, tem organizações sindicais que estão convocando, sim, protesto para amanhã. De fato, tem previsão de bloqueios em alguns pontos da grande Buenos Aires. Então, como a política do governo de Javier Milei é impedir o bloqueio de ruas, é provável que haja algum tipo de repressão. Então, é um dia que promete ser de tensão aqui na Argentina, Márcio, com esses protestos. Isso aí, ontem à noite ela falando, e hoje tudo se confirmou. Basicamente, tudo se confirmou. Teve protesto, teve confronto, a coisa está feia, a Argentina está em caos, e vamos e convenhamos. Certos los hermanos. Certos los hermanos. Sofia, não é de agora, né? Acho que a Argentina tem cometido, quando eu digo Argentina, os argentinos, né, tem cometido o erro de dar cada vez mais poder para o Milei. Quando eu digo isso, sim, a eleição do Milei, mas depois, né, a gente teve uma eleição de meio de mandato agora, que teve uma vitória para o Milei, né? O Milei conseguiu mais cadeiras no parlamento que lhe dão mais possibilidades, né? Isso é um grande problema. É óbvio que tem aí o investimento forte dos Estados Unidos para ampliar o alcance do Milei e suas pautas, né? Existe o interesse dos Estados Unidos na Argentina, existe o interesse dos Estados Unidos que a Argentina mantenha a dolarização cada vez mais forte. Então quem tinha dólar guardado na Argentina ganhou muito dinheiro. Porque enfraqueceu o peso, dolarizou quase tudo, né? E agora esses interesses das elites, que é de fato precarizar o trabalho, diminuir o valor da mão de obra, com isso facilitar com que as empresas possam contratar por preço baixo e fazer muito lucro, né? É uma pena, de verdade. A gente espera que mude alguma coisa com as greves, com os protestos, porque é só assim, depois do poder que deram para o Milei,
Só assim. E aí, Sofia, me preocupa o caminho que a gente está indo na nossa justiça trabalhista no Brasil também, né? Existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal em relação a repassar os processos trabalhistas para a justiça comum. Ou seja, praticamente você acaba com uma justiça trabalhista. E isso é muito perigoso. Eu vou dar um exemplo, colocar na tela aqui para gente. Saiu uma notícia hoje que ilustra um pouco disso. Olha só, o Mendonça, né, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, cassou a CLT de pedreiro que trabalhava em escala 6x1 e recebia R$ 3.500. Isso, notícia agora, 19 de fevereiro, né, às 5h20 da tarde. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, derrubou uma decisão da Justiça do Trabalho que havia reconhecido o vínculo de emprego entre uma construtora e um pedreiro que trabalhava na escala 6x1 e recebia em média R$ 3.500 por mês. A decisão monocrática se deu no dia 7 de fevereiro. Para o ministro, a decisão que reconheceu a relação de trabalho de emprego violou os precedentes do Supremo Tribunal Federal que validaram a terceirização em qualquer atividade, meio ou fim, e a possibilidade de outras formas de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas. Segundo Mendonça, nesse paradigma, o Supremo garantiu a validade constitucional de terceirização, inclusive por meio da pejotização, se for o caso. Olha que absurdo, gente. Só para mostrar o que é o caso de fato, né? O pedreiro trabalhava pessoalmente de segunda-feira a sábado, das 7 às 18, com 30 minutos de intervalo. A decisão da 4ª Vara de Trabalho de Cuiabá reconheceu que a construtora fraudou a legislação trabalhista, já que o profissional trabalhava de forma subordinada e pessoal. A empresa argumentou que havia firmado o contrato de prestação de serviço por empreitada, mas não comprovou por meio de documentos. Assim, o vínculo de emprego foi reconhecido entre julho de 19 a dezembro de 22. Olha que loucura, né? Então, esses casos da justiça trabalhista que a gente está acostumado a ver, de que as empresas preferem contratar por PJ, né? Relação de PJ com PJ deveria ser uma relação de contrato sem nenhum tipo de vínculo empregatício, né? Só que quando uma pessoa cumpre horário, quando ela tem uma hierarquia, entre outros pontos, ela, em tese, tem um vínculo empregatício e passa a responder não necessariamente como PJ, e sim deveria ser via CLT, né? Se ela tem horário, se ela tem escala e tudo mais. E aí, com essa decisão aqui, o STF está agora discutindo sobre tirar esses casos da justiça trabalhista, porque dizem eles que está muito inchada a justiça trabalhista, e jogar isso para a justiça comum. Grandes possibilidades da justiça comum se basear nessa tese da Supremo Tribunal Federal, Sofia, e começar a precarizar a CLT. Ou seja, liberar geral a pejotização. E isso é perigoso. Porque quando a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, isso a gente viu agora no caso do Banco Master, a gente viu inclusive ministros que também são empresários. Então qual é o interesse em proteger o trabalhador, sabe? Eles discutindo, né, na tribuna, falando, olha, sim, nós juízes podemos também ter empresas, podemos ser sócios de empresas. Interessante, e aí cadê a isonomia para tratar de casos como esse, né? Então, realmente, gente, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Esse caso do Supremo Tribunal Federal, pegando o gancho do que a Sofia trouxe que está acontecendo na Argentina, pode precarizar o nosso modelo de trabalho no Brasil. Mais algum ponto, Sofia? A Sofia está mutada, mas acho que a gente entendeu. Não, era isso. Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.